verdadeira vitória. A literatura espírita, os romances, mesmo a codificação, são fartos em mostrar casos de celebridades, heróis, personalidades históricas para os homens, que após a morte se deparam com uma desconcertante insignificância no mundo, na hierarquia espiritual. Aguardam as mesmas prerrogativas, consideração, mesmo poder nas vivências, nas relações que desenvolve depois da passagem. Isso, porém, não acontece. E não apenas não possuem, não recebem as mesmas honras que recebiam na terra, como se veem em posições inferiores aos seus inferiores. O próprio Jesus, na parábola de Lázaro e do rico, fala de um mendigo que parava às portas de um palacete esperando migalhas da mesa de um homem muito rico, mas nunca conseguia nada. Após a morte dos dois, conta Jesus que no plano espiritual o rico ardia nas chamas de um local muito incômodo, quando olhando para cima viu Lázaro ao lado de Abraão. Pediu a Lázaro, pediu a Abraão que enviasse Lázaro com uma gota de água para refrescar a sua língua ressecada. E nada conseguiu. Na codificação, uma rainha fala da sua experiência após a morte. Inúmeras são as situações semelhantes colocadas nos romances, nas psicografias. O que acontece? Por que tanta diferença entre as hierarquias humanas e as hierarquias espirituais? Os índices, os objetos, as buscas, os indicadores de sucesso na Terra não têm o menor valor no mundo espiritual. E isso precisa ser alertado. Como pediu o rico a Abraão, que enviasse pessoas para alertar seus irmãos que estavam na mesma ilusão que ele. Mas Abraão disse: eles têm os profetas, que os ouçam.
Porque ainda que os mortos ressuscitassem, eles não creriam. É uma profecia tremenda, feita a respeito dos nossos tempos, onde, como nunca, apesar da mediunidade sempre ter acontecido na história humana, como nunca essa profusão, essa organização, essa compreensão do fenômeno mediúnico esteve na Terra, especialmente no Ocidente, aos olhos de todos, sem iniciações, sem dificuldades. Mesmo assim, muitos não creem. Mesmo entre os que dizem crer, a maioria não revê os seus valores, não reprograma suas vidas em função do que permanece, deixando o que perece, como tão bem orientou e exemplificou Jesus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, no maior poema espiritual dos evangelhos, vem nos elucidar assim: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montanhas, e não tivesse amor, eu nada seria. Passemos em revista nossa sociedade, nossas vidas. Todas as disputas comerciais, as lutas de classe, as guerras entre países, religiões, ideologias, profissões, sexos, raças, enfim, todas as relações humanas, todos os conflitos humanos são lutas pelo poder. No casamento, família, nas urnas, gabinetes, mercados, comércios. A questão de fundo inquestionável é: quem irá prevalecer? Procura-se o saber porque saber é poder. Busca-se dons espirituais como poderes de super-heróis. A própria fé é aliança com o maior poder do universo. Como se fossem veículos rápidos, bonitos, desejados, condições para alcançarmos a vitória na corrida da vida. Ora, não são os veículos que determinarão quem chegará primeiro ao final? Claro que não. Se entre os mais poderosos veículos e os mais orgulhosos pilotos, só uma pessoa a pé souber o destino e o caminho, será essa pessoa, unicamente esta pessoa, quem chegará no final. Que esse alerta, repetido pelos profetas, por Jesus, por Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, pelos pretos velhos, por todos os instrutores espirituais,
seja finalmente ouvido por nós. Paz e bem, até a próxima.